Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem, o homem a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. 1 Coríntios 11, versículo 3. Paulo aqui está ensinando toda a igreja de Cristo que existe um princípio de autoridade que precisa ser respeitado. Existe uma submissão que precisamos nos colocar. Aqui ele está dizendo que Cristo é a cabeça do homem, ou seja, Cristo é o líder dos homens. Cristo, ele chamou os homens para a liderança, para estar em posições de autoridade na igreja, na família. Então, isso é algo que precisa ser bem entendido entre nós cristãos, principalmente nós que vivemos numa sociedade com tanta desconstrução de valores. Esses ensinos precisam ser resgatados. Por quê? Porque isso faz toda a diferença na vida da igreja, na vida familiar, no relacionamento entre o homem e a mulher e também no relacionamento entre o homem e Deus. Então aqui ele está chamando a atenção de que Cristo, ele tem essa autoridade sobre os homens em relação à liderança. Depois o texto diz que o homem é a cabeça da mulher, ou seja, ele foi colocado como líder. Aquele a quem a mulher precisa se dirigir em obediência, em submissão. E essa palavra submissão é uma palavra que causa tanto desconforto em muitas mulheres e principalmente mulheres cristãs, porque elas acabam duvidando daquilo que Deus estabeleceu, porque aquilo que Deus fez dá certo. Então elas acabam tendo um coração completamente rebelde à vontade de Deus. E isso torna aquela liderança masculina ainda muito pior. Então nós precisamos estar atentos que a vontade de Deus é essa. E ele também diz que Deus é a cabeça de Cristo, ou seja, o tempo todo que Cristo está dizendo que ele é sujeito à vontade do Pai para que pudesse nos resgatar. Ele se submeteu ao plano divino, feito antes da fundação do mundo. Ele se submeteu, Cristo. E o tempo todo nós vemos, nos evangelhos, Cristo dizendo o quanto ele estava sujeito à vontade de Deus. Então, para que as famílias dê certo, para que a ordem na igreja aconteça, os crentes precisam respeitar esses mandamentos, e isso é de extrema importância. Você pode até pensar, mas a gente já sabe desse assunto, mas saber uma coisa, viver na prática é outra. Deus, ele estabeleceu homens, os 5 ministérios, ele chamou homens para atuarem na igreja, para ser representantes ali de Cristo na igreja. E as mulheres, elas estão em que lugar? Elas estão ao lado dos homens, elas estão apoiando, elas estão submissas a essa vontade de Deus sobre a liderança masculina. Eu sei que muitas pessoas acham que a mulher, diante de Deus, ela está colocada numa posição de igualdade, não no sentido da salvação. Da salvação, todos nós somos iguais. Não existe judeu, grego, homem, mulher. Todos estão no mesmo nível, mas existe sim um princípio de autoridade, uma liderança que Deus estabeleceu para que a instituição familiar, a igreja, aconteça de uma forma perfeita, de uma forma em que vai dar certo, fazer com que o reino de Deus se desenvolva. Então nós precisamos estar atentos a isso. Aí você também pode pensar, mas Deus também não deu autoridade à mulher de ensinar. E isso é verdade. A mulher, ela não pode estar acima dos homens, ou seja, de ensinar aos homens. Porque o próprio texto diz que a mulher foi enganada pela serpente. Isso demonstra uma vulnerabilidade na mulher. E nos homens mostra essa capacidade de exercer liderança.
Então, eu sei que é uma palavra que traz muito confronto, muitas pessoas não gostam de ouvir esse ensino, mas nós, quando começamos a entender a palavra de Deus, ver que Ele estabeleceu essa ordem, é porque dá certo. E nós precisamos acreditar nisso, precisamos crer na palavra de Deus, crer que aquilo que Deus ele estabeleceu para a sua igreja é aquilo que vai fazer acontecer, que os milagres vão acontecer, que a vida da igreja vai se desenvolver. E tudo aquilo que é fora disso é engano. Tudo aquilo que vem fora desse padrão não vem da parte de Deus, não vem da parte de Cristo. Amém? Que você possa estar entendendo um pouquinho da palavra do Senhor e colocando a sua vida em sujeição, porque todos aqueles que amam o Pai e que se entregaram a Cristo, eles têm um coração movidos a obedecê-lo, e que o seu coração ele seja um coração movido a obedecer à ordem divina, à vontade de Deus para a sua igreja e para as famílias da terra.